buracos negros. E eu quero que você entenda que existem características dos buracos negros que acontecem ou se mostram nas nossas vidas. Antes de a gente falar sobre os buracos negros, é interessante a gente entender o conceito de tempo e de espaço. Albert Einstein diz que o tempo e o espaço são medidas que devem ser consideradas para referenciar ou dizer a posição de um corpo no espaço. Por exemplo, a gente, para dizer aonde tem um corpo no espaço, a gente usa 3 dimensões: o eixo X, Y e Z. Só que Albert Einstein diz que para você dizer aonde está a posição de um corpo no espaço, tem que ir além dessas 3 dimensões e inserir o tempo nelas. Então Albert Einstein diz basicamente que o tempo é uma medida similar à medida de espaço, ou seja, segundos e metros são unidades diferentes que a gente usa para medir a mesma coisa. Dito isso, é interessante a gente apresentar outro conceito que Albert Einstein diz na relatividade geral, que a massa de um corpo ela influencia na distorção do tempo e do espaço. Um exemplo prático do Sol e da Terra. A Terra, por ser um corpo relativamente não tão massivo quanto o Sol, ela influencia menos do que o Sol no tempo e no espaço. Já o Sol, como ele é um corpo muito massivo, ele influencia mais no tempo e no espaço. O tempo e o espaço é como se fosse um tapete, em que os corpos fazem curvas na horizontalidade desse tapete. E é interessante a gente entender que quanto mais massivo é um corpo, mais ele influencia no tempo e no espaço, ou seja, ele flexiona o tempo e o espaço. Então, para vocês entenderem melhor isso, eu pensei numa ideia de dizer para vocês que se o Júpiter fosse um planeta habitável, lá o tempo e o espaço seriam bem maiores do que o tempo e o espaço aqui na Terra. Porque Júpiter é um planeta muito mais massivo do que a Terra. Então ele flexiona muito mais o tempo e o espaço. E para chegar ainda mais no que eu vou falar sobre os buracos negros, é interessante a gente falar sobre a relação gravitacional do Sol e da Terra. A flexionalidade ou a flexão do tempo e do espaço é resultado da gravidade, ou seja, a gravidade é a flexão do tempo e do espaço. Os corpos tendem a cair dentro de outros corpos ou são atraídos um pelo outro justamente por essa flexão no tempo e no espaço. Eu gosto de chamar essa flexão do tempo e no espaço ou a gravidade de vórtex gravitacional, que cada corpo tem. Ou seja, se a Terra parasse de girar, ela cairia dentro do Sol, porque o Sol cria em seu redor um vórtex gravitacional, ou uma curvatura no tempo e no espaço, que atrai os outros corpos a cair dentro desse vórtex gravitacional. A Terra só não cai dentro do vórtex gravitacional do Sol porque a sua força de rotação é diretamente contrária à força do vórtex do Sol. E é por isso que é interessante que a Terra faça esse movimento de rotação e translação para se manter numa órbita. Agora a gente chega nos buracos negros dentro desses conceitos. Oi! Eu tô gravando. Tá fazendo alguma coisa promíscua, é? Eu tô dizendo que eu tô gravando o vídeo. Agora eu me perdi. Os buracos negros são formados quando existe um colapso na massividade de uma estrela. Uma estrela, ela só permanece viva enquanto existir combustível para a fusão nuclear. Assim como acontece no Sol. O Sol ele não é feito de fogo. O Sol ele é formado pela fusão nuclear e a liberação da energia da fusão nuclear. Então, quando numa estrela acaba o combustível para continuar fazendo fusão nuclear, existe um colapso na massa da estrela e essa massa se concentra num ponto só do espaço, criando o buraco negro. E essa força gravitacional de uma estrela que teve um colapso e concentrou a sua massa num ponto só, influencia tanto no tempo e no espaço que a gente diz que o centro do buraco negro é a singularidade. E na singularidade existe a geodésia, que é a menor distância entre 2 pontos, que é caracterizado por uma curva. Por um buraco negro ser um corpo de gravidade e massa infinitas, ele cria ao seu redor o horizonte de eventos, que é um horizonte em que se qualquer corpo ou até mesmo a luz cair dentro do horizonte de eventos, ela não consegue voltar mais e é absorvida para a massa do buraco negro. Então, o que é que eu quero dizer em relação a isso?
A massividade de um corpo está diretamente ligada à atração gravitacional que esse corpo exerce sobre outro. Então acontece isso exatamente nas nossas vidas. A gente influencia a vida das outras pessoas diretamente ligada ao que a gente tem dentro da gente, as coisas que a gente pode oferecer para as outras pessoas. Então, o horizonte de eventos na nossa vida é o ponto de influência, o quanto a gente atrai as pessoas para a gente em função daquilo que a gente tem dentro da gente. E quanto mais coisas a gente pode oferecer para as outras pessoas, mais pessoas vêm para perto da gente, como acontece no buraco negro. E quantas vezes a gente não se encontra preso a uma pessoa pelo quanto ela tem a oferecer para a gente? Então é interessante que a gente tenha cuidado a estar com pessoas que não só estão com a gente por conta da nossa massividade, mas que estão com a gente pelo que a gente é e não pelo que a gente pode oferecer.